Paz do Senhor, irmãos. Amém. Amém? Vamos nos colocar de pé. Nós damos as boas-vindas a todos. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João. Temos estudado esse livro, esse Evangelho. Temos estudado nos nossos encontros caseiros e tem enriquecido a nossa alma. E eu gostaria de compartilhar esse texto, alguns versículos da Palavra do Senhor, no João capítulo 12, versículo 38. Capítulo 12 do Evangelho de João, capítulo 12, versículo 38. O nosso coração. Muitas vezes nós pregamos a palavra, nós testemunhamos para vizinhos, amigos, seja para quem for, a gente fala de Jesus e parece que as pessoas não ouvem o que nós estamos dizendo, não ouvem e não veem o Evangelho como ele é pregado, como ele é real. E a gente acha, poxa, mas será, por que isso acontece comigo? Por que eu prego para o meu parente e ele não se converte? E nós vemos que no tempo de Jesus não foi diferente, acontecia da mesma forma. Jesus fazia inúmeros milagres, Jesus ressuscitava mortos, curava enfermos, dava vida àquele que não tinha, expulsava demônios. Jesus fazia sinais e maravilhas e muitos não se convertiam. E nós podemos entender qual é a vontade de Deus sobre essas pessoas e sobre as nossas vidas. E nós não devemos desanimar, não devemos deixar de pregar o Evangelho por causa disso. Por causa de uma das declarações que Jesus dá nesse texto aqui, nós podemos continuar ofertando o Evangelho. Algumas pessoas vão crer, outras não vão crer, como foi no tempo de Jesus. Aqui no versículo 37 está escrito assim: e embora tivesse operado muitos sinais diante deles, não criam nele. João está escrevendo com referência a Jesus Cristo. Embora ter visto pessoas serem curadas de moléstias tremendas, pessoas com braço ressequido, outro morto, uma mulher que tinha um fluxo de sangue durante 12 anos, uma hemorragia que não cessava, um gadareno que se alimentava de cadáveres, enfim, Cristo fazendo muitos milagres e as pessoas não criam nele. No versículo 38 ele continua: para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque como ainda disse Isaías, cegou-lhe os olhos. Deus cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos e entendam com o coração, e se convertam e eu os cure. Essas coisas disse Isaías porque viu a glória dele e falou. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga. Quando nós vemos aquele homem que foi curado, um cego de nascença, quando Jesus untou, fez com a saliva, pegou um pouco de terra, colocou o barro sobre os olhos de um cego e mandou ele se lavar num tanque, e quando ele se lavou, caiu ali como se fossem escamas e aquele cego de nascença passou a ver. Mas com medo de serem expulsos da sinagoga, os próprios pais daquele cego, eles não afirmavam que Jesus havia feito milagre, sabiam que Cristo havia feito milagre, mas com medo de serem expulsos da sinagoga, como o filho dele o foi, aquele que foi curado foi expulso da sinagoga, porque ele não deixou de declarar que Jesus o curou. Eles tinham medo de declarar e não criam, voltavam atrás na sua fé. Contudo, muitos dentre as autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga. Porém, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Clamou Jesus dizendo: quem crê em mim, não em mim, mas naquele que me enviou, ou seja, o Pai, e quem vê a mim, vê aquele que me enviou. E aí ele dá uma das declarações, uma delas, ele deu várias: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida.
Mas aqui ele dá uma declaração no versículo 26 que eu gostaria de chamar a atenção para a igreja agora. Eu que sou a luz, vim ao mundo para que todo que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo. Pois eu não vim para julgar o mundo, mas eu vim para salvar o mundo. Essa declaração que eu gostaria que você guardasse no seu coração, e que você cresce, que Jesus, ele veio com uma missão específica de salvar você e a mim. Ele veio com uma missão dada pelo Pai. Alguém perfeito, alguém santo, tinha que se oferecer em sacrifício para a remissão dos nossos pecados. E esse foi Jesus Cristo, quem fez esse sacrifício perfeito. E as pessoas não creram, muitos não creram, muitos vieram a crer. E Jesus falou que aqueles verdadeiramente cegos, não é o que não tinham os seus olhos, não viam pelos seus olhos carnais, era aqueles que não conseguiam ver nele a figura do Pai, que não conseguiam ver nele o Salvador enviado pelo Pai. Esses, mesmo tendo a visão perfeita, a palavra de Deus diz que eles eram cegos, pois eles viviam nas trevas. Pois Jesus falou: eu sou a luz. E você pode declarar nessa noite: Senhor, eu creio em Ti, seja a luz da minha vida, eu creio no Teu sacrifício, eu creio que Tu foste enviado pelo Pai, eu creio que o Teu sacrifício não foi em vão, pagou o meu pecado, me reconciliou com Deus, por isso eu Te adoro, por isso eu creio em Ti, por isso eu coloco a minha vida diante de Ti. Que nós não sejamos como aqueles fariseus, aqueles religiosos, que simplesmente duvidavam do poder de Deus. Achavam que ele não tinha poder de curar, mesmo porque ele havia curado um cego num dia de sábado. Isso era contra a crença mosaica, contra toda a tradição mosaica. E Cristo, ele é superior à lei, ele é superior a tudo, porque ele é Deus, ele é o teu Senhor, é ele que zela por ti. E quando você crer nele, os teus olhos são abertos e você passa a ver a luz verdadeira que é Cristo Jesus. Amém? Você pode dar uma glória a Deus, porque Jesus abriu os nossos olhos, não apenas os nossos olhos carnais, não, os nossos olhos espirituais. Hoje nós cremos em Cristo, hoje nós cremos que Cristo é o nosso Salvador, nós cremos que Ele é o nosso Deus, que Ele é o nosso Senhor, e nós somos dele, aleluia. Nós podemos glorificar o Senhor. A nossa visão foi aberta, nós que estávamos com os olhos vendados, terrivelmente vendados nas trevas, vivíamos nas trevas, adorando a Satanás, adorando as coisas do mundo. Nós somos libertos a hora que Cristo abriu os nossos olhos espirituais, amém? Nós podemos orar. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos para enxergar a Cristo agora nesse momento. Literalmente, você fecha os teus olhos e abra a tua alma, abra o teu coração para adorar o Filho de Deus, para adorar aquele que nós viemos aqui nessa noite, aleluia, render glórias, render aleluias, render louvores ao nome dEle, porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Salvador, Ele é merecedor de toda a honra, glória e gratidão da nossa vida, porque Ele é o Salvador das nossas almas, amém? Senhor, nós Te louvamos, nós Te agradecemos pela Tua palavra, nós Te agradecemos pela revelação do Espírito Santo, através da Tua palavra, onde nós reconhecemos o nosso pecado, a nossa condição pecaminosa, a nossa condição miserável de pecadores, nós reconhecemos, mas ao mesmo tempo reconhecemos o Teu poder em nos redimir, em nos perdoar, em nos reconciliar com Deus. Ó Pai, obrigado Jesus, obrigado porque Tu és a luz, Tu, Senhor, iluminaste a nossa vida, iluminaste o nosso coração, aleluia, Tu deste luz, Senhor, àquele que estava cego, Pai, por isso nós Te louvamos, ó Pai, nessa noite. Obrigado, Senhor, obrigado, Tu és o nosso Deus, nós declaramos, Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador, o único digno de receber glórias, honras e louvor, o
o único, aleluia. Não há outro nome a quem todo mundo um dia irá se prostrar, onde todos irão dobrar os seus joelhos e reconhecer que só Tu és o Senhor, só Tu, Senhor, é o autor e consumador da nossa fé, e não há outro além de Ti, a quem nós chamamos de Senhor. Oh Deus Criador, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nós Te louvamos nessa noite. Aceita a adoração da Tua igreja, aceita, Senhor, é para a Tua glória, é para Teu louvor. Oh Senhor, é para a Tua grandeza, é para a Tua exaltação, ó Pai. Tu és digno de glória. Oh glória, glória, glórias ao Senhor, ó Pai. Te exaltamos nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Jesus, glória a Deus. Vamos cantar louvores ao Senhor com alegria no coração, amém. Salvador.
me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Foi pela graça que o Senhor escolheu a mim e a você. Não foi pelo que nós fazemos, mas foi por aquilo que Cristo fez por nós. Esse é o impressionante amor que Deus tem por mim e por você. Amém? Segundo o hino que nós queremos cantar, fala exatamente dessa maravilhosa graça de Jesus, que foi derramada por mim e por você lá no Calvário, na cruz. Amém? Maravilhosa graça que perdido me encontrou, estando cego pude ver Cristo me resgatou. Quando tua graça me tocou, do medo me livrou. Quão preciosa é pra mim a graça do Senhor. Declare isso. Liberto eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão, eterno amor e redenção. Declare: Deus prometeu, Deus prometeu melhor pra mim e nele esperarei. Escudo e força ele será enquanto eu viver. Liberto eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou.
meu Salvador, me resgatou, misericórdia e perdão, eterno amor e redenção. Aleluia. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Aleluia. Nós somos resgatados um dia. Um dia nós estávamos desviados, afastados dos caminhos do Senhor. E o Senhor foi até onde nós estávamos e resgatou a minha vida e a sua vida. Como a parábola daquela ovelha que estava perdida, tinha 100, mas uma se desviou. E o pastor, o bom pastor que é Jesus, ele vai a essa única ovelha que está perdida. Essa ovelha um dia foi eu, essa ovelha um dia foi você. Nós somos libertos, nós somos resgatados pelo nosso Senhor. Que você possa lembrar disso todos os dias da sua vida, da onde Deus te tirou e o lugar que Ele colocou, que é um lugar de vitória, um lugar de redenção, de amor, de vitória. Amém? Para finalizar o período do louvor, nós queremos cantar Deus é Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Ele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz,
Deus fizer, se não fizer, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Cante, se Deus fizer, se não mas se fechar, continua sendo Deus. se a doença vier, se curado eu for, Ele é Deus. se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Gostaria de chamá-lo aqui à frente. Você que tem um pedido para fazer de oração, sai do seu lugar. O pastor Zé Roberto vai chegar aqui também para orar por você. Você que está com uma enfermidade, nós temos a dona Mercedes também, lembrando dela das nossas orações. Amém. O pastor Zé Roberto vai dar continuidade. Amém. Vamos orar. Vamos orar em cima do que nós cantamos. Ele continua sendo Deus. Se o curado for, se Ele não curar, não, Ele continua sendo Deus. Se Ele resolver o meu problema, Ele é Deus. E se não resolver da maneira que eu acho que tem que resolver, Ele continua sendo Deus. Vamos orar dessa forma. Vamos orar pelos enfermos. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pensamos ou imaginamos. O Teu amor, oh Senhor, o Teu amor é maior do que o nosso pecado. A Tua graça é maior do que a nossa necessidade. A Tua bondade é maior que o nosso egoísmo, Senhor. Oh Senhor amado, Tu és Deus. Tu és Deus, Tu não deixarás nunca de ser Deus. Oh Senhor, que nós possamos crer nessa palavra, que nós possamos, Senhor, colocar as nossas vidas diante de Ti, oferecer, Senhor, o nosso amor, oferecer, Senhor querido, as nossas vidas a Ti, porque tudo o Senhor já fez por nós. O Senhor já nos deu a salvação, o Senhor já nos religou com o Pai, o Senhor já deu a vida eterna, a promessa da vida eterna. Senhor, tudo o Senhor já preparou, Senhor. Por isso nós Te louvamos e nós pedimos, Senhor, que Tu venhas abençoar o Teu povo, aquele que está aqui, Senhor, clamando em favor da sua necessidade. Senhor, segundo a Tua vontade, aceita, Senhor, esse clamor. Oh Senhor, resolva, Senhor, conforme a Tua vontade, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, Senhor. E nós desejamos a Tua vontade na nossa vida. Nós preferimos a Tua vontade do que a nossa, porque a Tua é perfeita, Pai. Oh Senhor, atende a oração do Teu povo, escuta o clamor do Teu povo. Perdoa, Senhor, o pecado das nossas vidas. Perdoa, Senhor amado, a nossa indiferença, Senhor, para com as coisas do Senhor. Perdoa, Senhor, oh Senhor, a distância que temos mantido de Ti, do Espírito Santo, oh Senhor amado, da nossa incredulidade. Perdoa-nos, Senhor. Acrescenta, Senhor, a fé no nosso coração. Acrescenta, Senhor, abre os nossos olhos espirituais, Senhor, para vermos a Tua grandeza, para contemplarmos a Tua glória, Senhor Jesus. Oh Senhor, para vermos a Tua santidade e o nosso pecado. Ó Senhor, abençoa a vida de cada irmão, cada irmã, a cada família aqui representada, Pai, a cada clamor, a cada agonia de alma, Senhor, que Tu possas observar, que Tu possas, Senhor, responder com a Tua bondade. Senhor, nós clamamos a Tua misericórdia, nós declaramos, Senhor, nós declaramos que somos Teus filhos, Teus servos, Senhor, e esperamos a Tua graça, e a Tua graça nos basta, Pai. Ó Senhor, ensina-nos, Senhor, a essa verdade, ensina-nos a conviver com a Tua graça, Senhor.
ensina-nos, Senhor, Senhor, nos alegrarmos simplesmente com a Tua graça nas nossas vidas, ó Pai. Nós te pedimos tudo isso e nós agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se aceitar, irmão. Deus abençoa, que Deus responda a sua oração nessa noite, amém? Esse é o nosso pedido. Creia, o Senhor tem poder de aliviar a nossa dor, amém? Aleluia. O Senhor não está indiferente com o nosso sofrimento. A palavra de Deus, a Bíblia nos ensina que o Senhor não se alegra com as nossas dificuldades. Muitas vezes Ele permite que nós passemos por dificuldades, por lutas, por enfermidades, para testar a nossa fé, para nos ensinar algo, mas o Senhor não se alegra com o sofrimento do justo. O Senhor não tem alegria nem do injusto, quanto mais do justo, aquele que teme ao Senhor. Mas a graça do Senhor para nós, ela é suficiente. Isso é que nós temos que aprender a conviver. O apóstolo Paulo pediu 3 vezes que o Senhor o livrasse de uma enfermidade, algo que talvez o esbofeteasse muito mais do que os açoites que ele levava. Nós não sabemos a enfermidade em si, a Bíblia não relata categoricamente, mas como o apóstolo mesmo declara, era algo que o envergonhava, era algo que fazia com que ele fosse mais eloquente nas cartas do que ao vivo perante as igrejas, que ele fosse mais contundente na palavra quando ele escrevia do que quando ele pregava. Mas em tudo isso, o Senhor deu-lhe uma única resposta: a minha graça te basta. Ele pediu cura. Quantas pessoas não foram curadas pelo apóstolo Paulo? Quantas pessoas não foram curadas por ele? Nós vemos que na ilha de Malta ele orou ali pelo filho daquele homem que era o líder daquela ilha, curou. Deus o curou de uma picada de cobra venenosa, Deus o curou de tantas coisas, mas aquilo que esbofeteava a sua alma, Deus não o curou, mas ele falou simplesmente o seguinte: a minha graça é te suficiente, Paulo, você não precisa nada além da minha graça. Que nós possamos aprender a conviver com as nossas dores, com as nossas necessidades, com aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas vidas, amém? Nós queremos orar pelos dízimos e ofertas, depois nós vamos dar os avisos, mas eu gostaria que você separasse agora.